Números 24, versículo 1. E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar a Israel, ele não foi como em outras ocasiões buscar encantamentos, mas voltou o seu rosto em direção ao deserto. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel, que permanecia em suas tendas, segundo as tuas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. E ele proferiu a sua parábola e disse: Fala a Balaão, filho de Beor, e fala ao Senhor de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e que vê a visão de El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. E como vales se estendem com jardins aos pés dos rios, como as árvores do sândalo, que o Senhor plantou, e como cedros juntos às águas. Ele derramará águas de seus baldes, e as suas sementes estará em muitas águas. E o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus trouxe o Egito de suas forças, são como as do unicórnio. Ele consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e os perfurará com as suas flechas. Encurvou-se, deitou-o com um leão, e como um grande leão, quem o despertará? Bendito é aquele que te abençoa, e maldito é aquele que te amaldiçoa. E a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as mãos, e Balaque disse a Balaão: Chamai-te para abençoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoarás 3 vezes. Agora, portanto, foge para o teu lugar. E eu pensava honrar-te grandemente, mas o Senhor te privou desta honra. E Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros, os quais tu enviaste, dizendo: E se Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou ouro, eu não posso ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal da minha própria mente. Mas o Senhor disser: Isto eu falarei. Agora, eis que vou ao meu povo, portanto vem, e eu te advertirei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. E ele proferiu a sua palavra e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem dos olhos abertos. E fala que aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência de Elion, o que viu a visão de Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. E eu verei, mas não agora, contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e de certo subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus filhos, e Israel fará proezas. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Esses versículos querem dizer que um encontro em visão semelhante ao do terceiro oráculo, Balaão proferiu uma predição profética para o futuro distante de Israel. A estrela e o cetro são símbolos dos gloriosos poderosos reinos que subjugaria os inimigos de Israel, tipificados em Moabe e Edom. No início da monarquia de Israel, Davi cumpriu esta profecia ao derrotar e subjugar Moabe e Edom. Entretanto, os reis de Israel, depois de Davi, não obedeceram às instruções de Deus, levando à opressão e ao exílio. Esta passagem deve ser interpretada de forma messiânica, como referência a um glorioso rei por vir. O modelo de rei justo e reto veio se cumprir finalmente quando Jesus estabeleceu o reino de Deus. Versículo 20. E quando olhou para Amaleque, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será que ele pereça para sempre. E o olhar para os queneus, proferiu a sua parábola e disse: Forte é a tua morada, e puseste teu ninho em uma rocha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve cativo. E preferiu a sua palavra e disse: Aí quem viverá quando Deus fizer isto? E virão navios de costas de Quitim, e afligirão a Assur, e afligirão a Heber, e ele também perecerá para sempre. Esses versículos querem dizer que 3 breves oráculos sobre o destino de outras nações terminaram o relato de Balaão. Críticos atribuem estes trechos
a autores e fontes posteriores por causa da sua brevidade de linguagem. No entanto, o tema coletivo destes relatos é que Deus iria dominar todos os povos que Moabe fizesse oposição, e a sua vontade e o seu povo, o povo de Amaleque, seria subjugado no governo de Samuel, Saul e Davi. Os queneneus seriam conquistados por seus vizinhos, a tribo de Assur, do norte e do deserto do Sinai, não assírios posteriores. Os queneus eram uma família nômade da região do leste de Sinai, cujas raízes da Bíblia remontam os descendentes de Caim e que estavam ligados à arte metalúrgica, em que estavam ligados em Gênesis, associação entre os querus e os parentes midianitas de Moisés, cujos descendentes fizeram residência no deserto de Negueb, próximo a Arcade. Os queneus posteriormente vieram ao norte do território de Naftali. Este texto menciona um grupo de queneus que, como alguns midianitas, se tornou inimigo de Israel e acabaria sendo subjugado. Então o povo de Israel acabaria sendo subjugado. Então o povo de Assur, por sua vez, seria conquistado por Quitim. É uma referência dos povos mediterrâneos, como os filisteus, eles também chegariam ao fim. Provavelmente a referência de Assur não é ao Império Assírio posterior, no 9º ao 7º século a.C., nem aos povos médios assírios no fim da Idade do Bronze, que raramente se aventuravam a oeste do rio Eufrates. Muitos associam esta citação aos relativamente desconhecidos assuritas, grupo nômade da região de Negueb, mencionado. Eles eram descendentes de Abraão e sua concubina Quetura, que tinha um dos termos antigos para Chipre, derivado à sua principal cidade de Quitom. Por isso, Quitionitas. Em várias passagens no Antigo Testamento, o termo foi usado de forma genérica para as ilhas do Mar Mediterrâneo e seus habitantes. Provavelmente, os Quitim, mencionados na inscrição de Arad, eram mercenários gregos e cipriotas, que serviam no exército judeu nos fortes da fronteira. Durante o período de helenistas, Quitim se tornou um exemplo de Aquim, inimigo de Deus, tema proeminente dos pergaminhos, que Queram, em referência aos gregos e depois aos romanos. No clímax escatológico da história, todas as nações rebeldes se curvarão aos juízos de Deus. Versículo 25. E Balaão se levantou e retornou ao seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho. Esse versículo final quer dizer que Balaão começou o caminho de volta para a sua terra natal, mas, como indica, foi morto na campanha contra Midian, tendo contribuído para instigar a tentação idólatra dos israelitas, no capítulo 25.